A morte tem um cheiro específico. Não é apenas o cheiro da carne que começa a esfriar ou dos óleos santos untados na testa de um moribundo. É um cheiro de cera velha, de janelas fechadas há dias e, naquela noite, de ganância. No escritório principal da Fazenda das Oliveiras, o silêncio era uma mentira. O barão de Itamaracá jazia no quarto ao lado, o corpo ainda morno sob os lençóis de linho importado, mas sua viúva, Dona Constança, não estava rezando. Ela estava caçando. Seus dedos, pálidos e nervosos, reviravam as gavetas da escrivaninha maciça. Ela buscava o testamento, as escrituras, qualquer coisa que garantisse que o império de café, construído com sangue e chicote, permanecesse sob suas unhas bem cuidadas. Ela sabia que o marido escondia segredos. Todo o barão do café escondia. Dívidas de jogo, terras invadidas, filhos bastardos esquecidos nas vilas vizinhas. Mas Constança não estava preparada para o que encontraria no fundo falso de uma caixa de charutos cubanos. O envelope não tinha o selo do cartório, tinha o brasão da Santa Igreja. A cera vermelha estava quebrada, indicando que o barão o relera muitas vezes, talvez atormentado pela culpa ou talvez pelo medo do inferno. Ela puxou o documento. O papel era grosso, texturizado, com aquela qualidade que só os documentos sagrados possuíam 20 anos atrás. Seus olhos varreram as linhas escritas com uma caligrafia gótica e apertada. Não era uma confissão. Era uma certidão. Uma certidão de casamento válida, assinada, testemunhada e registrada nos livros de Deus. O barão de Itamaracá, em um acesso de loucura ou paixão juvenil, havia se casado. A noiva não era de berço nobre. Era Juliana, a cozinheira, a escravizada que morrera dando à luz no chão frio da senzala, sem nunca reivindicar seu lugar. O casamento ocorrera antes de Constança sequer conhecer o barão. A matemática era brutal e imediata. Pela lei dos homens e pela lei divina, o casamento subsequente com Constança era nulo. Ela era, aos olhos da igreja, apenas uma concubina de luxo. Seus filhos, bastardos sem direito a um grão de terra. E a herdeira? A única herdeira legítima de todo aquele vale, das sacas de café empilhadas no armazém, do ouro enterrado no porão, estava neste exato momento na sala ao lado, servindo chá para as visitas que vinham dar os pêsames. Benedita, a mucama silenciosa, a filha de Juliana, a dona de tudo, que vivia de restos e dormia numa esteira de palha, sem saber que o sangue que corria em suas veias valia mais que o próprio barão. Essa história foi apagada dos livros oficiais, mas os registros da igreja não mentem. Se você quer entender como a justiça foi roubada e recuperada no Brasil do século XIX, fique até o final. Deixe sua nota de 0 a 10 nos comentários para a coragem de quem ousou falar. Inscreva-se agora porque vamos desenterrar o que tentaram queimar. Constança não gritou. Mulheres como ela não gritam. Elas planejam. O choque inicial deu lugar a uma frieza calculista, daquelas que fazem a temperatura da sala cair. Ela olhou para a chama do candeeiro. A solução parecia simples. O fogo purifica. O fogo apaga. Se aquele papel virasse cinzas, a verdade morreria com o barão. Quem contestaria a palavra da viúva mais poderosa da região contra a de uma mucama analfabeta? Mas a arrogância dos poderosos tem um defeito fatal. Eles acham que são invisíveis quando fecham a porta. Eles esquecem que as paredes das casas grandes têm ouvidos. E, neste caso, tinham um nariz. Damião estava varrendo o corredor. Ele parou. Sua cabeça se inclinou levemente, as narinas dilatando como as de um animal que sente a mudança na direção do vento antes da tempestade chegar. Para Damião, o mundo não era feito apenas de imagens. Ele sofria, ou possuía o dom, de uma hiperosmia severa. Seu olfato era um mapa tridimensional. Ele sabia quem estava doente, quem estava com medo, quem estava mentindo, apenas pelo cheiro que o corpo exalava. Ele sentiu o cheiro metálico, acre, inconfundível, adrenalina. O suor frio do pânico que emanava de Constança através da madeira maciça da porta. Não era o cheiro de luto. Luto cheira a sal e poeira. Aquilo cheirava a perigo. Segundos depois veio o cheiro de enxofre. E então o odor de papel velho queimando. Damião sabia distinguir papel novo de papel antigo. O papel antigo tem um cheiro doce, de mofo curado e tinta ferrogálica seca há décadas. Constança estava queimando história. Mas Damião sentiu algo mais. Algo que fez seus músculos retesarem sob a camisa de algodão grosso. Depois da fumaça do papel velho, veio um cheiro novo. Tinta fresca, vinagre e óxido de ferro. O cheiro era pungente, cortante. Ela havia queimado algo, sim,
mas agora estava escrevendo outra coisa. Uma falsificação estava nascendo ali mesmo, sob a luz trêmula, enquanto o corpo do marido ainda esfriava. A noite passou arrastada como um pesadelo febril. Quando o sol rompeu a neblina sobre o vale, a fazenda das oliveiras parecia tranquila. Os galos cantavam, os escravizados seguiam para a lavoura. Mas no alpendre da casa grande, o teatro estava montado. Constança chamou Benedita. A viúva segurava um envelope novo selado com cera fresca. Sua voz era doce, uma melodia venenosa que escondia as presas da serpente. Minha querida, disse Constança. O barão, em seus últimos momentos, pediu que eu cuidasse de você. Você vai levar esta carta ao capitão do mato na vila vizinha. É uma recomendação para um serviço mais leve. Você merece. Damião, que escovava um alazão perto da varanda, parou. O vento trouxe o cheiro daquele envelope até ele, e o que ele sentiu fez seu estômago revirar mais do que qualquer comida estragada. O papel cheirava ao perfume de lavanda de Constança, o cheiro que ela usava para mascarar sua podridão. Mas havia outro odor impregnado nas fibras do papel, transferido pelas mãos da viúva. O cheiro de ganância e traição. Damião sabia ler cheiros melhor do que palavras. Aquele envelope não era uma carta de recomendação. Ele já sentira aquele cheiro antes, quando comerciantes de escravos visitavam a fazenda. Era o cheiro de uma transação. Benedita estava sendo enviada para uma armadilha. A carta não pedia um emprego. A carta era uma nota de venda. O destinatário não era um novo patrão bondoso, mas um agenciador que levava mulheres para os bordéis do Porto de Santos, de onde nunca mais voltavam. O plano de Constança era perfeito em sua crueldade. Ela não sujaria as mãos com sangue. Ela simplesmente faria a herdeira desaparecer no submundo, vendida como mercadoria, enquanto queimava a única prova de sua linhagem. O tempo estava escorrendo como areia entre os dedos. Benedita partiria em menos de 1 hora. Se ela cruzasse a porteira da fazenda, estaria perdida para sempre. O segredo do barão seria enterrado com ela na vergonha de um bordel. Damião sabia que não podia falar. A palavra de um escravo contra a baronesa valia menos que o esterco que ele pisava no estábulo. Se ele abrisse a boca, seria açoitado até a morte, e Benedita seria vendida do mesmo jeito. Ele precisava de algo mais forte que palavras. Ele precisava de prova. E só havia um lugar onde a prova poderia ter sobrevivido ao fogo de Constança: a igreja. O padre Tobias era conhecido por sua obsessão burocrática. Ele registrava tudo. Se houve um casamento, havia uma cópia. Um registro no livro de tombo guardado na sacristia. Constança queimou a cópia do barão, mas será que ela se lembrou do registro da paróquia? Ou a arrogância a fez descuidar desse detalhe? Era uma aposta suicida. Sair da fazenda sem permissão era crime punido com a morte ou mutilação. Fugir para a vila era loucura. Invadir a igreja era sacrilégio. Mas ficar parado era condenar Benedita ao inferno. Damião respirou fundo. O ar da manhã encheu seus pulmões, trazendo o cheiro de terra úmida, café verde, e vindo da direção da vila, um cheiro fraco, quase imperceptível, de incenso e madeira velha. Ele não correu imediatamente. Ele deslizou para a orla da mata como uma sombra. O canavial alto seria seu escudo. Ele precisava chegar à vila antes que Benedita chegasse ao capitão do mato. Assim que a vegetação o engoliu, Damião começou a correr. Seus pés calejados batiam no chão num ritmo frenético. O cheiro da mata era intenso. Seiva, podridão, flores silvestres. Mas ele bloqueou tudo. Seu foco estava em um único rastro olfativo imaginário. A tinta velha do livro da igreja. Ele corria contra o tempo, contra o poder da baronesa e contra o destino que já parecia traçado. Lá embaixo, na casa grande, Constança levou a xícara aos lábios e sorriu, sentindo o gosto da vitória. Ela achava que tinha vencido. Ela achava que o passado estava morto. Mas na mata, um homem movido pelo faro da justiça estava prestes a virar o jogo. Ele não sabia, mas ao chegar na vila, o que encontraria não seria apenas um livro. O cheiro que vinha da casa paroquial não era de incenso. Damião parou por um segundo, o vento trazendo uma nova mensagem. O cheiro que vinha da igreja era doce e enjoativo. Amêndoas amargas. Arsênico. Constança não havia apenas queimado papéis. Ela já havia começado a limpar as testemunhas. O padre Tobias podia já estar morto. E se o padre estava morto, quem guardava o livro? O silêncio na vila não era de paz, era de omissão. Damião parou diante da porta de madeira da casa paroquial, o peito subindo e descendo em espasmos curtos após a corrida.
O suor escorria por suas têmporas, misturando-se à poeira da estrada, mas ele ignorou o desconforto físico. Seu foco estava inteiramente no nariz. O cheiro de amêndoas amargas não era uma ilusão trazida pelo cansaço. Era denso, oleoso, rastejando para fora da janela entreaberta como uma névoa invisível que só ele podia ver. Ele não bateu. Escravos não batiam em portas de padres. Eles esperavam ser chamados ou entravam para servir. Mas Damião entrou para testemunhar. A madeira da porta cedeu sem ranger, lubrificada pela umidade da manhã, revelando a penumbra da sala principal. O cenário era de uma natureza morta grotesca. O padre Tobias, o homem que guardava os segredos de Deus e dos homens, estava debruçado sobre a mesa de jacarandá. Sua pele, normalmente corada pelo vinho, estava cinzenta, com veias arroxeadas pulsando inutilmente no pescoço. O cheiro era insuportável para Damião. O arsênico exalava sua doçura mortal, mascarado pelo aroma forte de erva cidreira, mas insuficiente para enganar um olfato amaldiçoado. Constança não mandara apenas uma carta. Ela mandara a morte em uma xícara de porcelana. Ele tocou o pescoço do padre. A pele estava fria, cerosa. O homem estava morto há horas. A viúva fora rápida, eficiente, brutal. Damião recuou, limpando a mão na calça, sentindo o gosto metálico do medo em sua própria boca. A testemunha viva estava silenciada. Restava a testemunha de papel. Damião contornou o corpo rígido, segurando a respiração para não inalar a morte, e correu para a sacristia anexa. A porta estava escancarada. O coração de Damião parou por um segundo. O armário de carvalho, onde o padre Tobias guardava o livro de tombo com ciúmes doentios, estava violado. A fechadura de ferro fora arrancada com violência, deixando lascas claras de madeira expostas como feridas abertas. Ele se ajoelhou diante do armário vazio. O cheiro de papel velho, aquele cheiro que ele perseguira desde a fazenda, estava ali. Mas era um cheiro residual, um fantasma. O livro não estava. A prova da legitimidade de Benedita havia desaparecido. O desespero tentou gritar em sua garganta, mas ele o engoliu. Ele precisava ser um cão de caça, não um homem derrotado. Ele fechou os olhos na penumbra da sacristia e inalou profundamente, dissecando o ar viciado camada por camada. Ele procurou pelo cheiro de lavanda e dinheiro de Constança. Não estava lá. A viúva não estivera pessoalmente na cena do crime. Ela tinha capangas, sim, mas o cheiro que predominava ali não era de um assassino profissional ou de um feitor da fazenda. Havia um cheiro azedo, cachaça de alambique clandestino, suor râncio de quem não toma banho há dias, fumo de corda barato, impregnado em roupas de algodão cru, e sob tudo isso, o cheiro de graxa de sino, o sacristão. O homem que limpava o altar e roubava as esmolas, o oportunista que vivia à sombra do padre, esperando as migalhas caírem. Ele devia ter encontrado o corpo, percebido a oportunidade e roubado o livro antes que os assassinos da viúva chegassem para limpar a cena. Não era lealdade, era chantagem. O sacristão não roubou o livro para proteger a verdade. Ele roubou para vendê-lo. Ele sabia o que aquele registro valia para a baronesa. Ele estava tentando negociar com o diabo, sem saber que o diabo não paga, o diabo cobra. Damião saiu da igreja como um raio. A equação havia mudado e o tempo agora era seu maior inimigo. Havia 3 peças se movendo naquele tabuleiro sangrento e todas corriam em direções opostas, convergindo para a tragédia. Benedita estava na estrada norte, galopando em direção à armadilha do capitão do mato, carregando sua própria sentença de escravidão sexual no bolso do vestido. Cada metro que ela avançava era um passo a mais para o abismo. Constança estava na fazenda, aguardando a notícia de que o padre fora silenciado e o livro destruído. A qualquer momento, seus homens descobririam que o livro sumiu e a caçada se tornaria uma carnificina. E o sacristão? Ele estava na mata. Damião captou o rastro dele na orla da floresta que circundava a vila. O cheiro de fumo de corda era forte, deixando um rastro químico no ar úmido da manhã. Ele não tinha ido longe. Damião mergulhou na vegetação. Os espinhos rasgavam seus braços e pernas, mas a dor era irrelevante. Ele corria guiado pelo olfato, ignorando as trilhas visíveis, cortando caminho por barrancos e charcos onde o cheiro do fugitivo era mais intenso. Ele precisava interceptar o sacristão antes que ele encontrasse o comprador. Se o livro caísse nas mãos do feitor da fazenda, seria queimado na hora. E Damião, o único que sabia a verdade, seria o próximo a ter uma xícara de chá envenenado. O rastro do sacristão desviava da vila e seguia para uma clareira antiga,
conhecida como ponto de encontro para negócios escusos. O cheiro de medo do homem estava aumentando. Ele sabia que estava brincando com fogo. De repente, o vento mudou. Damião estancou, colando as costas na casca rugosa de um jequitibá. Um novo cheiro invadiu suas narinas, vindo da direção da clareira. Um cheiro que fez seu estômago dar um nó. Não era o sacristão. Era alguém esperando por ele. O cheiro de pólvora era inconfundível. Havia armas engatilhadas à frente. O feitor da fazenda, o braço direito de Constança, já estava lá. Damião se agachou e rastejou até ter uma visão da clareira. O cenário era tenso, como a corda de um violino prestes a arrebentar. O sacristão estava no centro, suando bicas, segurando o livro pesado contra o peito como um escudo inútil. Diante dele, a 5 passos de distância, estava o feitor. Ele não estava sozinho. 2 capangas armados com garruchas flanqueavam a saída. O feitor segurava uma bolsa de moedas, balançando-a suavemente, o som do metal tilintando, sendo a única música naquele inferno verde. "A viúva paga o dobro!" gritou o sacristão, a voz aguda e trêmula. "Eu sei o que tem aqui. O padre me contou antes de morrer. A negrinha é dona de tudo." O erro foi fatal. O feitor parou de balançar a bolsa. O segredo fora dito em voz alta. Agora não se tratava mais de comprar o silêncio. Tratava-se de apagar quem o proferiu. O feitor sacou uma faca longa da cintura, a lâmina brilhando com a promessa de sangue. Damião estava desarmado. Ele era um escravo de estrebaria contra 3 assassinos armados. Se ele entrasse na clareira agora, morreria antes de dar 2 passos. Ele olhou para o chão, buscando uma pedra, um galho, qualquer coisa. Foi então que seu nariz captou algo acima. Um cheiro doce, mas perigoso. Feromônio de alarme, zumbido baixo. Acima da cabeça do feitor, pendurado num galho baixo de uma mangueira, havia uma casa de marimbondos caçadores, enorme, pulsante. A natureza seria sua arma. Damião pesou a pedra na mão. Ele precisava de precisão cirúrgica. Se errasse, revelaria sua posição e selaria o destino de Benedita. Se acertasse, desencadearia o caos. "Me dá o livro, seu rato de igreja!" rosnou o feitor avançando. O sacristão recuou tropeçando nas próprias pernas, prestes a entregar a única esperança de justiça. Damião respirou fundo, enchendo os pulmões com o cheiro da mata que ele conhecia melhor que ninguém. Ele mirou não no homem, mas no galho seco que sustentava o vespeiro. O tempo desacelerou. A pedra saiu de sua mão com a força de uma vida inteira de trabalho forçado. Ela cortou o ar sibilando. O feitor nem olhou para cima. Ele estava focado na presa à sua frente. Craque! O som de madeira seca partindo foi seguido imediatamente por um zumbido furioso que parecia o som de 1000 chicotes estalando ao mesmo tempo. A colmeia despencou, caindo exatamente entre o feitor e o sacristão. O chão da clareira explodiu em fúria preta e amarela. Os marimbondos, cegos de raiva, atacaram tudo que tinha sangue quente. O feitor gritou, largando a faca para proteger o rosto. Os capangas dispararam as armas a esmo, o estrondo dos tiros espantando os pássaros. O sacristão, picado no pescoço e nas mãos, largou o livro no chão lamacento e correu para a mata, gritando por Deus e pelo diabo. O caos era absoluto. Homens durões rolavam no chão como crianças, tentando fugir da dor lancinante do veneno dos insetos. Era agora ou nunca. Damião não recuou. Ele puxou a camisa sobre a cabeça, deixando apenas os olhos e o nariz de fora, e correu direto para o centro da nuvem de marimbondos. A dor das picadas em seus braços nus foi imediata, como queimaduras de cigarro, mas ele não parou. Ele se jogou na lama. Seus dedos encontraram o couro frio do livro de tombo. Ele o puxou contra o peito, sentindo o peso da história de Benedita em seus braços. Ele se levantou, ignorando o feitor que se contorcia a 2 metros de distância. Damião correu. Correu como nunca havia corrido antes. O veneno dos marimbondos começava a fazer seu rosto inchar, fechando um de seus olhos, mas seu nariz ainda funcionava, e o cheiro que ele sentiu ao se aproximar de volta da fazenda o fez gelar mais que a dor. Não era fumaça de fogão a lenha, era fumaça de destruição. Constança cansara de esperar. No pátio central, uma fogueira enorme ardia. Ela estava queimando tudo o que pertencia à mãe de Benedita. Roupas, lençóis, lembranças. E pior, Benedita não tinha ido para a vila. A ordem mudara. A carroça de transporte de escravos estava no pátio. Constança decidira não esperar o capitão do mato. Ela mesma ia despachar a bastarda. Damião rompeu a linha das árvores e entrou no pátio,
ofegante, inchado, segurando o livro como uma arma sagrada. Constança, parada diante da fogueira, virou-se. Seus olhos caíram sobre o livro de couro eclesiástico nas mãos do escravo. O tempo parou. O reconhecimento foi instantâneo. Ela sabia o que era aquilo. Matem-no! Ela gritou, a voz rasgando a tarde. Matem esse animal agora! Damião estava cercado. O portão estava fechado. Atrás dele, a mata. À frente, armas de fogo. Ele tinha a prova, mas a prova não parava balas. Ele olhou para Benedita, que chorava no chão, e depois para o juiz de paz, que acabara de chegar a cavalo para o inventário, alheio ao drama sangrento. O juiz estava longe, do outro lado do pátio. Damião teria que atravessar o inferno de balas para chegar até ele. Ele apertou o livro contra o peito. Seu olfato sentiu o cheiro de pólvora queimada antes mesmo do gatilho ser apertado. O estrondo do disparo não foi apenas um som. Foi um impacto físico que sacudiu o ar pesado da tarde. A bala de chumbo assobiou, errando a cabeça de Damião por centímetros, enterrando-se no tronco de uma paineira centenária atrás dele. Lascas de madeira voaram como estilhaços. Damião sentiu o cheiro da pólvora queimada invadir suas narinas antes mesmo de ouvir o tiro. Era um cheiro acre, metálico, o cheiro da morte industrializada. Ele perdeu o equilíbrio e caiu, seus joelhos batendo com força na terra batida e úmida, mas seus braços não se abriram. O livro de tombo estava seguro. Aquele volume de couro pesado como uma lápide era a única coisa que separava a verdade do esquecimento. Damião rolou para o lado, sentindo o gosto de sangue na boca onde mordera a língua na queda, e se levantou num movimento desesperado. Atirem! Pelo amor de Deus, atirem nele! Gritava Constança. Sua voz perdera toda a doçura falsa. Agora era o guincho de um animal encurralado. O cheiro que emanava dela atravessou o pátio, um odor azedo de bile e pânico absoluto. Ela sabia que, se aquele livro fosse aberto, sua vida terminaria. No centro do pátio, sob a sombra do alpendre, o juiz de paz estava paralisado. Ele viera para catalogar móveis e prataria, não para testemunhar uma execução. Ele segurava uma xícara de café que tremia em sua mão, o líquido escuro manchando o pires de porcelana. Damião não correu para a saída. Fugir não adiantava mais. Ele correu para o centro do furacão. Ele correu em direção ao juiz. 2 capangas tentaram barrar seu caminho, brandindo chicotes de couro cru. Ele sentiu o cheiro do couro velho e suor dos homens antes de vê-los. Damião girou o corpo, o instinto de sobrevivência afiado pela vida na senzala. Ele mergulhou por baixo do braço de um dos guardas, o ombro batendo nas costelas do homem com um baque surdo. Faltavam 10 metros, 5 metros. O juiz recuou, os olhos arregalados de medo diante daquele homem negro, sujo, inchado pelas picadas de marimbondo e com o olhar selvagem de quem não tem nada a perder. É um ladrão! Berrou a viúva, correndo atrás dele, ignorando a etiqueta, ignorando a lama em seus sapatos de seda. Ele roubou a prataria da igreja. Prendam-no! Damião estancou diante da mesa improvisada do inventário. Ele não podia falar. O ar lhe faltava. E a garganta estava fechada pela fumaça e pelo esforço. E mesmo que falasse, quem ouviria um escravo contradizendo uma baronesa? Ele usou a única voz que tinha. Com as 2 mãos, ele ergueu o livro de tombo e o deixou cair sobre a mesa. O estrondo do livro pesado batendo na madeira ecoou mais alto que o tiro de garrucha. A capa de couro estava manchada de lama, mas o brasão da igreja ainda brilhava em dourado sob a sujeira. O juiz olhou para o livro, olhou para Damião, olhou para Constança, que chegava ofegante, o rosto contorcido numa máscara de ódio. O silêncio desceu sobre o pátio como uma mortalha pesada. Até os pássaros pararam de cantar. Damião não sabia ler as letras, mas sabia ler os cheiros. Ele sabia exatamente onde a mentira terminava e a verdade começava. Ele bateu a mão na capa, um gesto rude, urgente. O cheiro de tinta ferrogálica antiga pulsava lá dentro, chamando por justiça. O que significa isso? Murmurou o magistrado à voz rouca. Ele era um homem da lei, e a lei exigia que evidências fossem examinadas, não importa de onde viessem. Seus dedos, manchados de tinta de caneta, tocaram a borda do livro. Não abra, sibilou Constança, agarrando o pulso do magistrado. Isso é propriedade da igreja. Esse selvagem profanou a casa de Deus. Deve ser queimado imediatamente. Foi o erro final dela. O juiz sentiu a vibração do medo no toque dela. Ele viu o suor escorrendo pela maquiagem cara. Ele sentiu, pela primeira vez, que a histeria da viúva não era piedade religiosa. Era terror. Eu sou a autoridade aqui, senhora, disse ele frio e seco.
E se houve um crime na igreja, é meu dever investigar a prova. Ele abriu o livro. O cheiro de mofo e história antiga subiu no ar. Damião fechou os olhos, guiando-se pelo olfato. Ele sabia que o juiz estava nas páginas recentes. Não era ali. Damião fez o impensável. Ele tocou o livro enquanto o juiz lia. Ele virou as páginas para trás, para 20 anos atrás, onde o cheiro da tinta mudava, onde o cheiro do padre Tobias era mais jovem, mais forte. O magistrado ajeitou os óculos no nariz. Ele se inclinou. Seus lábios se moveram silenciosamente enquanto lia o latim e o português arcaico. O mundo parou. O juiz leu de novo, e de novo. Ele olhou para a data, olhou para a assinatura testemunhada, olhou para o selo oficial da diocese que validava o ato. Não era um rascunho. Era um sacramento indissolúvel. Lentamente, como se o pescoço estivesse enferrujado, o juiz virou a cabeça. Ele olhou para a mulher negra, suja de fuligem, com o vestido rasgado, que estava sendo segurada pelos guardas perto da fogueira. Ele viu os traços. O nariz, a testa, o formato dos olhos. Eram os mesmos do homem morto no quarto da casa grande. A semelhança estava lá, escondida pela miséria, mas inegável agora que a verdade fora dita. Soltem-na, ordenou o juiz. A voz não tremeu. Foi um comando absoluto. Os guardas hesitaram, olhando para Constança. Eu disse, soltem a baronesa de Itamaracá. A palavra pairou no ar quente, pesada e impossível. Baronesa. Os guardas soltaram os braços de Benedita, como se ela estivesse pegando fogo. Ela caiu de joelhos, não em submissão, mas sob o peso da revelação. Constança soltou um som gutural, algo entre um riso e um soluço. Isso é mentira, isso é falsificação. O padre estava gagá. O registro é autêntico, declarou o juiz encarando a viúva. E a data é anterior ao seu casamento, dona Constança. O que faz da senhora, legalmente, nada. A ruína não veio com fogo, como ela planejara para Benedita. Veio com tinta. O casamento dela era bígamo. Seus filhos eram ilegítimos perante a lei da época. A herança, as terras, o título, o ouro, tudo pertencia à filha da primeira e única esposa verdadeira perante a igreja. E tem mais, continuou o juiz farejando o ar como Damião fizera. Há um cheiro estranho vindo da vila, Constança. Dizem que o padre Tobias morreu hoje cedo. De repente, se houver veneno naquele corpo, a senhora não perderá apenas a casa, perderá a cabeça. A lealdade comprada acaba quando o dinheiro muda de mãos. Os capangas da fazenda, percebendo a mudança na maré, não defenderam a viúva. Eles se afastaram. Os guardas do juiz a seguraram pelos braços finos. Não houve dignidade na saída. Constança gritava, xingava, prometia vingança, mas era apenas barulho. Ela foi arrastada para fora da propriedade que nunca foi verdadeiramente dela, seus pés afundando na mesma lama que ela obrigara Benedita a pisar a vida inteira. No centro do pátio, o silêncio voltou, mas agora era diferente. Benedita estava de pé. Ela olhava para a casa grande. Não como uma serva olha para o templo de um deus, mas como uma dona olha para sua casa. Damião não se aproximou. Ele ficou encostado na paineira onde a bala quase o matara. Ele fechou os olhos e, pela primeira vez em anos, abriu as narinas completamente, sem medo do que entraria. O cheiro do medo havia desaparecido. O cheiro de pólvora se dissipara. O cheiro de mentira e perfume barato fora levado embora. O que restou foi o cheiro puro da terra vermelha, o cheiro doce do café maduro e um cheiro novo, que Damião nunca tinha sentido com tanta clareza em toda a sua vida. Cheirava a ozônio depois da tempestade. Cheirava a papel limpo, pronto para ser escrito. Cheirava a alforria. A justiça dos homens é falha, lenta e muitas vezes cega. Mas naquele dia, na fazenda das Oliveiras, a justiça teve faro. Ela seguiu o rastro de uma tinta velha e derrubou um império. Benedita assumiu o nome de seu pai. Damião nunca mais precisou baixar a cabeça. E o livro? O livro permaneceu, a testemunha silenciosa de que, às vezes, o segredo mais perigoso não é aquele que se queima, mas aquele que se recusa a morrer. Essa história mostra que nem todo crime perfeito resiste ao tempo, ou a alguém disposto a buscar a verdade. Se você sentiu o peso dessa justiça, inscreva-se no canal agora. Deixe sua nota de 0 a 10 nos comentários. O que você faria no lugar de Damião? Sua opinião move nossa investigação. Até a próxima. É a